Olá, tudo bem? Nós vamos começar a falar sobre a sabedoria perene de Epicteto, ou Epictetus, alguns falam, né? Que é um filósofo grego estoico. Tá? Então, o objetivo, nós fazemos um rápido apanhado, né? Os insights de que ele começou escravo. Ele foi um filósofo estoico do século I depois de Cristo. Ele nasceu escravo, né? Mas ele conquistou sua liberdade porque se tornou um dos maiores mestres do estoicismo. A vida dele, então, exemplifica o núcleo do ensino dele. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Ele jamais, à medida que ele foi estudando e avaliando a situação ao redor, ele ignorou as pressões do ambiente, toda uma cultura escravagista da época, e começou a ensinar as pessoas uma visão estoica que havia outros autores e que realmente ele criou um impacto no mundo naquela época na Grécia. A ideia dele revolucionária é separar fato da interpretação, o que é uma coisa ainda hoje em dia muito importante nesse mundo moderno, onde as narrativas são tão polarizadas. É importante aprender a separar o fato da interpretação. Até hoje em dia, o pensamento dele ecoa em terapias como a terapia cognitivo-comportamental. Autores mais modernos, como Albert Ellis, psicólogo Albert Ellis e outros, ensinam que você tem que questionar o que é fato do que é interpretação. E assim você consegue se separar de suas crenças irracionais. E as empresas também falam muito sobre estoicismo, né? Autores modernos falam muito sobre isso, aceite o que não pode controlar, trabalhe com excelência no que pode. Essas frases, esses motes, alguns motivacionais, alguns motes gerenciais, na verdade, são todos inspirados no estoicismo. Então, hoje em dia, a pergunta que está na cultura filosófica das pessoas em ação é: como é que você pode reagir aos desafios diários se você visse qualquer obstáculo como oportunidade para praticar sua virtude? E isso, apesar de se parecer um tema moderno, já estava no estoicismo de 2000 anos praticamente. E continuando falando um pouquinho foi a vida dele. Ele nasceu escravo no Império Romano, né? Epicteto testemunhou a brutalidade do poder, mas descobriu que na filosofia ele podia ter uma liberdade. Começou como escravo em Hierápolis, depois ele foi comprado por Epafrodito, que era secretário de Nero, né? Apesar disso, era uma pessoa culta que permitiu que ele estudasse. Ele estudou com um estoico chamado Musônio Rufo, que ensinou que ele, mesmo acorrentado, mesmo sendo escravo, ele podia governar os próprios pensamentos. Hoje em dia, parece uma coisa disseminada, mas até hoje as vítimas de opressão usam a resiliência mental como ferramenta de uma emancipação. A gente pode falar de Nelson Mandela, pode falar de Gandhi, pode falar de várias figuras que mostraram que você tem o direito de ter seus pensamentos e opiniões. Então, no mundo de desigualdade, desde aqueles tempos até hoje, o exemplo dele é como podemos manter e cultivar a dignidade interior, mesmo que o sistema seja injusto. E uma frase dele importante era: se você quer ser livre, você tem que aprender a não desejar o que não te pertence, aquilo que você não pode controlar. Isso se aplica desde um ativista preso até profissional esgotado pela cultura de caça aos ratos, né, de aceleração do mundo moderno, porque essa verdadeira revolução começa na mente. Então, o que eu quis comentar aqui é a essência dos conceitos dele para que a gente possa refletir e identificar no nosso mundo o que é importante. Ele fala de obter o controle do que é nosso, do que nos pertence. Por exemplo, os pensamentos interiores, as nossas opiniões, nossas percepções, nossos impulsos, nossos desejos e nossas aversões, nosso mundo interior é nosso, está no nosso poder controlar. Agora, tudo mais, inclusive o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa reputação, a nossa riqueza, não é exatamente um evento interno. Então, que as pessoas que se julgam, se valorizam por uma externalidade, por um evento externo, ele considera que, na verdade, elas estão se mistificando. Se você considera o seu valor, se dá uma nota 1 ou 10, de acordo com a riqueza que você tem, a tua conta bancária, as posses que você tem, você perdeu o controle do mundo interior. Ele chama essas partes como externalidade ou indiferente. E não diz que não é negligência você deixar de lado que você não pode controlar teu corpo. É discernimento.
Porque você pode exercitar o controle do corpo, mas você não pode evitar todos os problemas. Você pode exercitar, proteger-se, mas você não pode evitar, por exemplo, que você tenha um acidente ou uma doença. Agora, pensar dessa maneira não é descontrole, e sim aceitação do que não é possível controlar. Ele diz que a verdadeira liberdade é o discernimento. Saber o que você pode controlar está no seu mundo interior. Hoje em dia se fala muito, as pessoas são avaliadas pelo ter, em vez de ser pelo ser. Mas ele diz que, na verdade, qualquer um de nós tem que praticar isso a cada dia, porque o mundo exterior vai nos levar a esse tipo de pressão, né? Na era digital, principalmente, onde as pessoas controlam o seu tempo na rede social, algoritmos manipulam sua atenção, dizendo que você tem que ter isso ou aquilo para você ser a pessoa de sucesso, né? Esse tipo de controle tem que ser uma prática. E ele diz para você manter uma reflexão. Onde você gasta a sua energia? Você gasta tentando controlar o incontrolável? Então, esse tipo de reflexão é simples, ao mesmo tempo tem que ser feita de uma maneira regular. Um outro ponto interessante sobre a comparação, a dicotomia, é abraçar a serenidade no meio do caos. E Epicteto não só divide o controle do incontrole, como ele ensina uma palavra chamada apateia, que não tem nada a ver com apatia. Apatia significa você não se importar com nada. Apateia é a serenidade diante do caos externo. Por exemplo, eu estava lendo um livro há um tempo atrás de um grande CEO de uma grande empresa, que a empresa dele passou por um processo seríssimo, ficou anos sob processo na justiça, ele passou anos sendo um risco de ir para a cadeia de uma coisa que, na verdade, não tinha nenhuma... foi tudo montado a partir de concorrentes. E ele teve que manter a calma durante anos, mantendo um controle, fazendo o melhor até ter sucesso. E ele só manteve esse controle porque ele usou o estoicismo e usou a serenidade diante do caos externo. Porque senão, como hoje em dia se fala, as pessoas têm burnout, a pessoa se desgasta porque ela quer controlar o que não é controlável. Ela pode agir perante o que não é controlável, mas ela não pode dizer que ela tem o controle ou que ela vai assumir o controle. E hoje em dia tem empresas que começam a falar isso. Nós vamos trabalhar a sustentabilidade do planeta porque o controle governamental não está sendo feito. Mas como uma empresa sozinha pode fazer diferença? Aí a gente lembra daquela velha história das pessoas que estavam caminhando de uma praia e haviam muitas estrelas do mar. Não sei se vocês lembram dessa história que era contada muito. E aí o sol ia nascer e as estrelas do mar que estavam fora da água iam morrer ressecadas. Então tinha uma pessoa caminhando e cada estrela que ela via, ela jogava de volta ao mar para ela não morrer ressecada. Aí uma pessoa falou: olha, tem milhares de estrelas do mar nessa praia que tem muitos e muitos quilômetros. Você não vai conseguir salvar as estrelas. Aí a pessoa pegou uma estrela do mar, jogou no mar e falou: mas para essa aqui eu salvei a vida dela. Então isso é a essência desse pensamento estoico. Assumir que o teu controle está na sua ação diária, imediata e momentânea. E essa é uma distinção fundamental da paz estoica. Você faz o que é possível, o que é realista e faz o seu melhor. E isso te dá a satisfação de saber que você está controlando não só os seus julgamentos, seus desejos, suas ações que estão ao seu alcance e deixar de lado o que não está ao seu alcance. E um ponto importante do estoicismo em ação, aplicar essa sabedoria antiga hoje, é muito simples. Apesar de existir muita literatura sobre estoicismo, a prática é muito simples. É você ter uma resposta consciente, com a razão, não apenas pela emoção, não querendo obter esse controle, e sim valorizando a virtude do seu caráter, não dos resultados. Se você fez o melhor e não resolveu tudo, o importante é que você fez com o máximo da sua empolgação, da sua emoção, da sua verdade e da sua virtude pessoal, do seu caráter, aceitando que mesmo que você não faça, você fez a sua parte. É que eu gosto muito da metáfora da ponte. Quando dois lados de uma ponte estão sendo feitos, cada grupo que está de um lado da ponte, ele tem o objetivo de fazer até o meio. A ponte não vai ficar pronta se os dois lados não fizerem. Eles devem se encontrar no meio da ponte. O teu objetivo é fazer a tua metade da ponte o melhor possível. A outra pessoa, a outro contexto, a outra situação não está dentro do seu controle. Quanto mais pessoas assumirem essa postura, melhor fica.
Porque na vida pessoal, você tem que analisar. Você não pode controlar seu parceiro, seus sentimentos, as pessoas, nem filhos, nem filhas. Terapeutas, por exemplo, falam muito em codependência. O que é codependência? É você assumir que uma outra pessoa está dentro do seu controle e que você deve ajudá-la ou resolvê-la ou protegê-la em qualquer situação. Inclusive, as pessoas que querem proteger demais as outras acabam criando pessoas apáticas, e não apateicas, e sim apáticas, porque elas não aprendem a ter a resistência perante as superações da vida. É importante dizer isso. Quando se está educando alguém, quando você entrega tudo mastigado, você acaba prejudicando a pessoa. E isso significa também um pouco do estoicismo. Ela tem que aprender a fazer um esforço, como aquela criança que às vezes estava subindo lá no alto da parede. Ela tem que aprender que o risco de cair também é dela, para ela assumir responsabilidade e cuidado. Eu vi um vídeo há pouco, recentemente, de uma criança de 3 anos subindo uma parede dessas de escalada e estava lá um fado embaixo, mas se ele caísse, ele ia se machucar. O pai, não, em momento nenhum, ele moveu um gesto para protegê-lo. Ele só dizia: você está olhando bem, está tomando cuidado, e a criança subiu uma altura de equivalente a 2 metros e pouco, e foi até lá em cima do alto de uma parede dessas de escalada, com 3 anos de idade, tomando muito cuidado, porque sabia que se caísse, poderia se machucar. E o pai manteve-se calmo, sabendo que a melhor forma de ensinar controle e determinação para o filho é permitir que ele se esforçasse, e não querer protegê-lo em qualquer momento. Isso é uma reflexão importante. Então, essa resposta consciente à valorização da virtude e à aceitação é a essência do estoicismo. Estoicismo é algo simples, é cultivo da resiliência. Por exemplo, hoje em dia a gente fala, vivemos numa era da ansiedade. 62%, por exemplo, da geração millennial, essa geração que está começando, tá até a faixa de 30 anos, uma pesquisa daquela empresa de pesquisa Deloitte, falou que 62% dos millennials relatam ter vivido experiência de burnout, de esgotamento no trabalho. Essa era da ansiedade é porque a gente é ensinado, é cultivado que para você ter sucesso, você tem que controlar tudo. E Epicteto diria: não é o trabalho que nos esgota, mas é a crença que a gente deve ser perfeito no trabalho. Em vez de fazer o melhor possível, a gente quer ser perfeito. E hoje em dia se usam, por exemplo, aplicativos como Headspace, Waking Up, que popularizam alguns exercícios estoicos, que são úteis, por exemplo. Mas basicamente a meditação nos ajuda nisso. Olhar as coisas de uma perspectiva ampla, cósmica, para a gente reduzir o compromisso de que a gente tem que controlar todas as rédeas do ambiente. Não é? Empresas diversas falam em você gerenciar sua energia e não seu tempo. Hoje em dia, eu estudo muito e trabalho com pessoas muito sobre produtividade. Antigamente, o mote, a palavra-chave era gestão do tempo. Hoje em dia, não é gestão do tempo que se fala mais. É gestão da energia. Porque quando você usa bem a sua energia, você usa bem a sua atenção. E se você cuida da sua energia física e da sua atenção mental, você usa bem o quê? A sua criatividade e a sua tomada de decisão. E aí você faz o melhor possível. E, evidentemente, o tempo disponível vai ser bem aplicado. Tem pessoas que fazem em um dia algo que as outras pessoas ficam remancheando e procrastinando durante um mês, ou mais, né? Por que isso? Porque as pessoas querem se focam no tempo e não se focam na sua energia, na sua disposição, na sua motivação, no seu entusiasmo. Tem até um desses líderes gerenciais que usa uma máxima, Jocko Willink, que ele era ex-marinheiro dos Estados Unidos, e ele falava: aceite a realidade, mas haja para melhorá-la. Isso, agir para melhorar a realidade, depois que aceitar, isso é a essência também de um pensamento estoico, porque é você não se resignar aceitando a realidade, não é dizer: não posso fazer nada, não vou ter sucesso. É você ter poder focado para fazer a mudança naquilo que precisa. Hoje, o desafio moderno é substituir. Isso me prejudicou, a pessoa brigou comigo, a pessoa está me sabotando por o que eu posso fazer para que isso não me prejudique tanto e eu consiga resolver? O que eu posso fazer para estabelecer um melhor contato com a pessoa? O que eu posso fazer para estabelecer um sucesso nessa área que eu estou querendo? Isso é a busca da solução. E também um pensamento histórico.
Essa reflexão é que eu gosto de colocar, porque, no fundo, é simples. Epiteto comparava a vida a um navio em tempestade. O marinheiro não controla o vento, mas ele pode ajustar as velas, não é? Os alunos, por exemplo, do Eton College, um famoso colégio britânico, eles aprendem a falhar com parte do crescimento. De vez em quando é dado a eles tarefas impossíveis, para que eles digam, falhei. Aí depois o professor fala, tudo bem, ninguém passou, mas não é para passar. Hoje em dia tem autores como Nassim Taleb que fala do conceito que quando você trabalha com estresse, se você trabalha de uma forma positiva, você cresce. Eu estou lendo um livro sobre desempenho que fala muito isso. O desempenho das pessoas melhora quando você supera o limite do que você pode fazer bem. Aí você não cresce. Pessoas, por exemplo, que estavam treinando tênis de mesa lá nos Estados Unidos, elas nunca venciam os chineses. Um belo dia teve um especialista em tênis de mesa que pegou um treinador chinês que foi morar nos Estados Unidos. Aí o treinador chegou no primeiro dia, vamos treinar. Aí trouxe um balde com 150 bolinhas de tênis e começou a jogar todas ao mesmo tempo no cara. E quando todos os treinadores faziam que ele devolvesse a bolinha, uma bolinha cada vez mais, ele tinha que devolver 10, 20 bolinhas de cada vez para ele ter a superação e desenvolver algo que ele antes não conseguia. Então, essa superação, o fracasso não é fracasso, o fracasso é superação obtendo o melhor resultado. E, às vezes, até uma lesão, um problema, pode ser uma forma de uma oportunidade de melhoria, não é? Para produzir melhor produtividade. Um problema, tem um palestrante que fala muito isso. Você não diga que houve um problema, diga que houve uma queda momentânea que vai te ensinar alguma coisa. Veja a diversidade como treino da alma. E isso também é estoicismo. Aí eu falando em essência, o Epicteto, né? O Epicteto é um dos principais expoentes. O manual do Epicteto, que é o manual dele, foi lido por imperadores como Marco Aurélio e até estudado hoje em dia pelas escolas americanas de gerência. Né? O Tim Ferriss, que é muito famoso, escritor muito famoso, ele fala que o estoicismo é um sistema operacional para decisões difíceis. Eu gosto desse termo, porque você antecipar uma falha para reduzir o medo dele é perceber que você pode fazer o melhor a partir de uma falha. Mas o legado não é só filosofia. O legado é para a nossa sociedade. Tem muitos livros que falam sobre isso. Você pode ler Epicteto na sua base, pode ler, por exemplo, livros modernos como A Terapia do Desejo, que é basicamente estoicismo e justiça social, ou Ginástica Estoica, né, que tem uma comunidade. Eu participo de uma comunidade chamada estoicismoprático.com, que também fala sobre isso. Por exemplo, tem 2.000 anos de influência o estoicismo. Tem mais de 1 milhão quase 100 milhões de pessoas que se consideram ou se interessam pelo estoicismo. Tem mais de 1.000 livros, alguns modernos, outros antigos, falando sobre isso. Então é muito fácil acessar tanto os livros clássicos quanto modernos. E você vai encontrar esse conteúdo em muitos lugares, porque são ensinamentos que atravessam milênios, oferecendo uma sabedoria prática para a vida contemporânea. Então, Epicteto e o estoicismo é uma coisa tão simples que eu quis apresentar de uma forma sucinta para vocês, para mobilizar quem depois leiam mais a respeito. E tem uma comunidade no Facebook também, para quem ainda está no Facebook, chamada Estoicismo Prático, com 12 mil seguidores, além de outras comunidades por aí. Aí, sendo absorvendo cada dia um pouco dessa visão estoica para quem não usa todo dia, ou para alimentar aquelas pessoas, porque volta e meia você vai encontrar lamentadores, pessoas dizendo que droga, não consegui, que fracasso, eu sou uma porcaria, eu não consigo fazer as coisas, a minha vida não tem sentido, eu não vou conseguir aquele $1 milhão, eu não consegui emprego do meu sonho. Ao contrário, talvez você consiga algo melhor com esse aprendizado. Eu me lembro que eu estava jovenzinho, 14 anos, e todo mundo dizia, você é um garotinho tão inteligente, tão esperto. Aí a minha... Eu não sei se eu tinha 12 ou 14, me achava inteligente porque eu lia desde cedo. Aí falava, mas a escola está cara. Meus pais falavam, entra aqui no Mário Cavalcante, que era uma escola pública muito boa na época, a escola pública era uma das melhores. Aí eu falava, claro, vou passar, tá? Aí eu fiz a tal prova, nem estudei direito, porque achava que eu era muito superior à média, eu fiz aquela prova dizendo, passei. E saí da prova me gabando que eu passei. Aí, quando acabou, depois todo mundo achou, meus pais, ótimo, que bom, entrou numa escola boa, não passei. Passou o tempo, veio lá a resposta, eu não tinha passado. Aí eu saquei que realmente
Não adianta só você querer ter sucesso. Você faz o melhor possível, se esforça, mas também aceite o fracasso e busque cada vez mais tentar de novo. E os meus pais fizeram uma coisa que eu achei falha. Vou ser sincero, eu não estou contando aqui, eles não vão saber, eles já faleceram. Meus pais diziam, ele não passou. Desistiram e me botaram numa escola particular. Eu achei que, na verdade, eles agiram errado. Eles disseram, não passou, estude mais e tente no outro ano. Isso que eles deviam ter feito. Porque aí eu teria me esforçado e teria aprendido uma lição de aprendizado mais cedo na vida, que eu só aprendi depois, muitos anos depois. Então, às vezes, encontrar uma solução rápida e prática talvez não seja melhor. Às vezes a gente tem que passar pelos desafios e dificuldades.